Boa noite, Azurras. Estamos aqui mais uma vez hoje para a 9ª edição do programa e com um convidado muito especial, nosso amigo Flávio Roberto Kretzer. Vamos abordar aqui através da Top Web TV o jogo que o Avaí teve durante a semana e uma projeção do que vem daqui para frente nessa semana de carnaval, com jogo na segunda-feira, com jogo na quinta, com jogo no outro domingo. Uma semana decisiva para os interesses do Leão, que não tem mais espaço para errar, né? No programa de hoje vamos dar uma olhadinha também na tabela da Série B que surgiu esta semana e também sobre a Copa do Brasil, que nós já temos o adversário definido, já temos inclusive uma cota um pouquinho maior dessa vez. A boa notícia trazida já pelo nosso amigo Jason Novaes da Silva, de que a Juventude e Avaí, em dia 20 ou 21, que não está definido ainda, mas vai ser lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, será transmitido pela TV. Enfim, uma série de assuntos que vamos abordar essa noite. Inicialmente vou cumprimentar o nosso convidado. Flávio, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E para quem não sabe, essa turma mais nova, que gosta aí de um WhatsApp, de Facebook, o Flávio se profissionalizou no Avaí, jogou na base havaiana durante muito tempo e pelo futebol que tinha, já que agora ele se aposentou, ele acabou sendo contratado para nada mais, nada menos jogar no São Paulo de Rogério Ceni. Acho que vocês conhecem. Tudo certo? Tudo certo, eu que agradeço o convite aí e é um prazer estar aqui para falar com vocês. Vamos que vamos. Inicialmente a gente fez um roteirozinho aqui, até esqueci no canto, mas vamos lá. Flávio, tu ficasse quanto tempo no Avaí? No Avaí eu fiquei 4 anos. Eu cheguei em 99, né? E me profissionalizei no Avaí e fiquei até 2003. 2003. Do Avaí para o São Paulo direto? São Paulo direto. São Paulo direto. E no São Paulo mais quanto tempo? No São Paulo fiquei 3 anos também. Cheguei lá em abril de 2003. Aí fiquei até dezembro de 2005, deu quase 3 anos, né? Uhum. Até acabou o Mundial, aí acabou meu contrato e eu saí do São Paulo. Tu estavas naquele grupo que foi campeão mundial, o Sim. Bicampeão mundial naquela época? Isso, foi Tricampeão mundial. Foi no tricampeonato. Uhum. Também teve a Libertadores aquele ano, o Campeonato Paulista. Aquele foi um ano mágico para todos nós. Para todos vocês. E aí dali, tu saíste de São Paulo... Daí eu comecei a rodar por aí. Esporte, Santa Cruz. Santa Cruz eu joguei com o Marquinhos também. Com o Marquinhos Santos? Marquinhos Santos. Joguei com ele no Avaí, no Santa Cruz também. E aí para outros times também. Vamos conversando. Tens acompanhado muito assim o futebol ou meio que te divorciasse da coisa? Até a gente estava comentando antes, eu tenho acompanhado bem pouco o futebol profissional. Até o primeiro jogo que eu fui... Depois que eu parei de jogar foi esse ano, Avaí São Paulo, que eu fui lá ver. Levei meus filhos também. Meus filhos hoje já torcem para o Avaí também. Então foi bom também para matar a saudade. Eu vi alguns amigos lá também. Mas tenho acompanhado bem pouco. Eu hoje, quando coloquei nas redes sociais que tu virias aqui para o programa, eu recebi um recado de um corneteiro e secador, Diego Amorim. E aí ele largou uma faceta aí que eu não conhecia. Bicho, tu andas apitando joguinhos de futebol? Que papo é esse? Apito alguns jogos lá no campo do Estrela Azul, que é o campo que meu pai cuida, eu ajudo a cuidar também. E sempre aos sábados da tarde tem alguns jogos amistosos lá e eu ajudo, apito. O meu irmão, meu primo também apitam. O Bandeiro apita, faço tudo lá. Diz o Diego Amorim que ele é técnico do Beco Júnior. Beco Júnior. Até então, pelo que eu sabia, ele era até massagista do time, mas ele diz que é técnico. Então, a gente vai aceitar que é técnico mesmo. Mas vamos tocando. Inicialmente, nós vamos passar assim, a imagem, não, o gol, aliás, o golaço do nosso glorioso lateral esquerdo, João Paulo, na partida contra o Criciúma. Chegasse a ver o jogo pela TV, não? Eu vi alguns lances, eu não vi o jogo todo, mas eu vi alguns lances. Alguns lances, vai lá. Realmente foi um golaço. Cobrança de falta perfeita, né?
o lance originou de uma falha da defesa do Criciúma, né? Isso. E o zagueiro acabou calçando lá o número 99, o Getúlio, né? Inclusive, já que tu andas apitando, era um lance para ter sido expulso, né? Porque ele escapou do zagueiro e o zagueiro só conseguiu pará-lo derrubando ele que estava de frente para o gol já. Então, inicialmente teria que ter sido expulso. Levou um amarelo tudo, mas ali assim era para ter sido expulso com certeza. E o que tu estás achando desse time do Avaí? Já tens acompanhado pouco, mas tenho acompanhado pouco. Do que tens notado aí? Eu acho que o Avaí manteve um pouco da base do ano passado, né? Que jogou a Série A, e também eu acho que em termos de administração o Avaí também não tem feito loucuras de trazer... Esse é o... Trazer, talvez seja o mal, né? Na minha opinião, eles fazem certo fazendo isso. Acho que não deve dar um passo maior do que a perna, mas vamos ver. Vamos ver daqui para frente. Eu acho que o Catarinense é um time que dá para brigar, mas para a Série B, de repente, tem que investir um pouquinho mais. Tem que dar uma reforçada com toda certeza, porque eu vou te ser bem franco, assim, eu acompanho o Avaí diariamente em todos os jogos. Até quero ver se no próximo jogo fora de casa, que é contra o Brusque na quinta-feira, também dou uma chegadinha até lá. Mas aqui na Ressacada, invariavelmente, eu vou. Sim. E no último programa, nós abordamos a questão do clássico, que eu achei que o Avaí foi bem. Sim. E depois aquele desastre contra o Concórdia. E, claro, em função do último resultado, que foi na quarta-feira, o programa foi na quinta, nós ficamos preocupados, evidentemente. Né? Mas, digamos assim, a coisa vai melhorar. Sim. Aí veio domingo, venceu o Criciúma, mas outra vez num sufoco danado. E ontem lá em Brasília, daqui a pouco a gente vai passar isso também, um novo sufoco. Né? Não sei como é que tu chegaste a ver o jogo ontem, não? Não, ontem eu não vi. Eu vi o finalzinho do jogo contra o Criciúma. Até inclusive uma entrevista do Betão depois do jogo também chamou a atenção, que apesar da vitória, ele mesmo falando que o Avaí não precisava sofrer tanto, né? Então acho que o Criciúma teve um jogador expulso, depois o Avaí também teve. Também teve. Mas também é uma forma natural. Justamente o atacante que levou a falta no primeiro gol. Isso. No gol que deu a vitória, né? Mas também é natural, o time jogando em casa, mesmo com um a menos, ele vai para cima, ele vai se atirar. O Avaí preferiu não se arriscar tanto porque tinha o resultado na mão também. Eu acho isso tudo natural também, mas eu acho que não precisa sofrer tanto, eu concordo com o Betão. Mas tu acha que está faltando jogador ou técnico? Técnico que eu digo assim, eu gosto do trabalho do Claudinei, mas digo assim, sim, a questão do esquema tático propriamente, né? Eu gosto muito do Claudinei. Eu acho que também ele não ficaria tanto tempo se também não tivesse dando resultado. E ele é um técnico que tem a cara do que o projeto do Avaí tem no momento, que é trabalhar com a base, principalmente agora. Está subindo muitos jogadores da base. E o Claudinei é acostumado a trabalhar com jogadores de base, tanto é que ele começou na base do Santos. Na base do Santos também, né? Então, eu acho que o Avaí, em termos de treinador, está pensando correto. E a base do Avaí é muito forte. Porque se tu for ver o campeonato estadual de Sub-20 ano passado, o Avaí só perdeu o último jogo com a Chapecoense em casa. Podendo perder. Podendo perder. E foi campeão. É verdade. Fez uma bela campanha na Taça São Paulo. Foi. Então, eu acho que esse é o caminho para o Avaí, principalmente agora no Catarinense. E outro detalhe, não só na Copa São Paulo, como também na Copa do Brasil, que ele foi eliminado na semifinal pelo Flamengo. Isso, exatamente. Então, realmente, ele nesse aspecto aí... jogando bem, né? Nesse aspecto aí, não tem como discordar de ti. Tu farias um favorzinho para nós de colocar ali os resultados da quinta rodada? Porque, por incrível que pareça, esse fim de semana nós vamos entrar na sétima rodada, mas ainda temos uma pendência referente à quinta rodada. Chapecoense e Tubarão jogam amanhã, às 20h30, na Arena Condá. E, assim como eu torci ontem, e deixei isso escrito já
segunda-feira. Não quero mais saber de mimimi da Chapecoense, quero que a Chapecoense dance, baile, e amanhã eu não vou torcer pelo Tubarão, mas um empatezinho aí está de bom tamanho. Ou, bom, enfim, né? Mas ontem tivemos mais 2 jogos pela 5ª rodada desse campeonato catarinense, a belíssima virada do Figueirense, para a alegria do secador aqui do lado, 3-2 em cima do Internacional, e o Jack acabou confirmando a vitória jogando na Arena Joinville contra o Hercílio Luz. O Hercílio Luz vinha de um bom resultado, de uma boa campanha, tá com uma boa campanha, daqui a pouco a gente vai ver classificação. Para quem subiu, ele e o Concórdia, até que estão fazendo uma campanha surpreendente, digamos assim, pelo menos num primeiro momento, né? Então a 5ª rodada, mesmo com a 7ª batendo a porta, se conclui amanhã com Chapecoense e Tubarão. A classificação atualizada do Campeonato Catarinense, por favor. Nós temos ali o Figueirense disparou com 16 pontos, mas claro, ainda é cedo, não se empolguem muito, o homem aqui não para de rir, mas não funciona assim, daqui a pouco tropeça, não se assustem. Chapecoense com 10 em segundo, Avaí com 10 em terceiro, mais um jogo a mais. Joinville com 9 pontos em 6 jogos, Concórdia também com 9 pontos e o Brusque com 8 pontos. Hercílio Luz com 7, Inter com 6, em 9º lugar na zona de rebaixamento, Tubarão com 4 e na lanterna o Criciúma com 4 pontos. A grande decepção é o Tigre, que inclusive é aquela história, está em último lugar, sim, mas conseguiu avançar na Copa do Brasil, faturou aquele quinhentinho importante, que vai entrar uns 450, já entrou, né? Uhum. E agora vai pegar, eu acho, não desmerecendo o time do Paraná, mas dos clubes de Santa Catarina que avançaram, e parece que todos avançaram, porque a Chapecoense, o Brusque caiu em casa ontem. Dos clubes de Santa Catarina, o maior mumu, quem vai pegar é o Criciúma, justamente no Heriberto Wilson. Mas daqui a pouco a gente volta ao assunto. Então, assim, tem uma coisa que está complicado aqui, mas ali no outro lado já está dando uma clareada. E até nessa clareada que vai dar pela Copa do Brasil, eu quero crer que o Tigre ainda se recupere nesse campeonato. Já está quase terminando o primeiro turno, mas a diferença também ali da lanterna até o meio da tabela são 2, 3 pontos. Isso é uma verdade. Então é questão de uma rodada. É questão de uma rodada. Uma rodada, exatamente. Está tudo bem embolado ainda, então só o Figueirense que deu uma disparada agora, mas como também o Avaí deu uma disparada ano passado no primeiro turno. Também. E faturou invicto. Faturou invicto depois de que... Acho que o regulamento esse ano é um pouco diferente, né? O regulamento desse ano, vale repetir, a gente já abordou isso aqui no início, mas é o seguinte, pontos corridos até a 18ª rodada, que são 9 jogos dentro em casa e 9 fora, e os 2 primeiros colocados fazem a final em jogo único na casa do primeiro colocado. Hoje seria Figueirense e Chapecoense no Estreito. Né? Mas claro, ainda tem muita coisa pela frente, digamos assim, falta muita coisa, até inclusive para terminar o turno, né? Sim. E o turno, daqui a pouco a gente vai ver em seguida, o Avaí tem mais 3 jogos. Sim. Segunda-feira de Carnaval, eu particularmente não entendi, não vi razão, chegaram hoje de Brasília, né? Do Distrito Federal. Então, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, joga domingo. Não, então ganharam mais um dia. Ganharam hoje, quinta-feira, de folga, se representa amanhã para jogar na segunda-feira. Se jogasse domingo, podia jogar na quarta-feira, normalmente, depois jogaria no outro domingo contra a Chapecoense, mas vai jogar na segunda, na quinta-feira em Brusque e depois de novo fora de casa contra a Chapecoense. Eu acho que fizeram uma grandíssima besteira, mas tudo bem. Tanto fizeram besteira que acabaram nos incomodando, porque nós estamos aqui na 9ª edição do Boa Noite Azurras, né? Sempre às quintas, e inicialmente começamos às 19 horas, e agora até para a questão de locomoção e poder chegar no estúdio, para facilitar para
para todo mundo, passamos por o horário das 20 horas. Só que na quinta-feira que vem, nós vamos ter Brusque e Avaí, às 20h30. Aí o pessoal da casa resolveu, para não deixar ninguém prejudicado, a torcida havaiana principalmente, passou o programa para quarta-feira, às 20 horas. Dá um toquezinho aqui para a nossa galera do Facebook. Camila Carvalho, esposa do Jorge Luiz Wagner, mãe da Laurinha, aqui da área. Um abração, querida, está aqui nos acompanhando. Teu conterrâneo, Leandro Roberto Pauli, mandando um abração para ti aí. Um abraço. Edgar Schmitz, Dali Boca, é contigo? É contigo também. Esse é meu amigo de infância, era vizinho meu lá. E Júlio César Martins mandou, é o fininho. Joga muita bola. Diz ele que tem um filho de 14 anos que se chama Flávio, em homenagem a esse grande goleiro. Vestiu camisa com muita... Ainda quero ter o prazer de apresentar meu filho, olha, tá... Cara. Isso aí, vamos anotar e depois a gente faz o contato aí, já está ali no Facebook. Nosso querido Hélio Ricardo Matev, o Hélio que deu um visual todo diferente no blog do Tarnowski, o nosso blog, está nos acompanhando também. A querida Tati do Santa Clarita, também aqui nos acompanhando. Galera aí ficou ligada. Mas vamos prosseguir aqui. Tens aí engatilhado os jogos da 7ª rodada. Vamos para a 7ª rodada. A 7ª rodada vai começar no domingo. E até estou achando bom isso aí, porque a Chapecoense, nesse oba-oba de Copa Libertadores, que acabaram dançando na quarta-feira, vai ter que jogar amanhã e vai ter que jogar domingo contra o Brusque. E eu sou muito Brusque domingo. Time do Pingo, nosso ex-treinador, gente seríssima e competente. Depois outro jogo, sábado. Aliás, começa no sábado já, rapaz. Sábado tem 3 jogos, Internacional e Criciúma, no Tio Vida, Joinville e Concórdia na Arena, e no Aníbal Torres Costa, Hercílio Luz e Figueirense. E é o jogo da televisão, inclusive, esse de sábado à tarde. E para completar a rodada na segunda-feira, para mim, sem qualquer justificativa, porque não vejo razão, descanso hoje, treina sexta, treina sábado, joga domingo. Pela bola que jogaram em Ceilândia, não precisava descansar muito mais tempo que isso, nem treinar muito mais, porque do jeito que está aí não... Enfim, o Avaí joga na segunda-feira, 4 da tarde, na ressacada. Inclusive, daqui a pouco nós temos também o serviço do jogo, que já vem em seguida. Nessa projeção de tabela aí, o que tu achas? Quem é que tira farinha nessa rodada aí? É difícil, cara. Eu, com exceção do Hercílio e Figueirense, eu vejo uma vantagem boa para os mandantes. Os mandantes? E também vai que o Hercílio faz um crime aí também. Mas tu achas que a Chapecoense está tão melhor que o Brusque assim? Não tão melhor, mas eu acredito numa vitória da Chapecoense. Eu te pergunto pelo seguinte, o Pingo ele está no Brusque tem 3 rodadas. Foram 2 vitórias, Criciúma e a outra, Criciúma, Concórdia e Criciúma. Depois ele empatou com o Tubarão, em Tubarão, mas poderia ter ganho o jogo. E perdeu ontem em casa, na Copa do Brasil para o Ceará, que hoje é um time de Série A. Time de Série A. O Pinga é um treinador que faz o time jogar, que gosta de fazer o time jogar. Inclusive, se tu for ver os jogos dos times que ele treina, dificilmente o time dá um bago, alguma coisa desse tipo. É verdade. Ele sempre cobra muito para que o time saia jogando. Eu acompanhei um pouco na época que ele estava no Metropolitano e o pessoal lá sempre falava isso, até falando bem dele por causa disso, né? Ele fazia o time jogar. Então é um time que não se intimida também, jogando dentro ou fora de casa. Exatamente isso. Mas a Chapecoense também é muito forte em casa, né? Esse aqui é o... Não sei se está num momento que não é tão bom, mas... Do mesmo jeito que pode ter caído um pouco a confiança por ter saído da Libertadores, também é momento do pessoal se ligar, porque agora a gente só tem mais o Catarinense. Então é uma faca de 2 gumes. Até porque
a Chapecoense, por ter entrado, né, nem na Libertadores entrou, ela entrou na pré-Libertadores, que o pessoal fantasia de Libertadores, e aí aproveitaram essa, digamos assim, essa mamata para colocar 11 clubes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sim. Quer dizer, a Copa do Brasil ela começou no dia 30, ou 29 agora de janeiro, com 80 clubes. Uhum. Desses 80, 5 vão sobrar. Vai ser um peneirão para 5. Uhum. Que se juntam a esse pessoal que está de folga, jogando Libertadores e coisa parecida para fazer as oitavas de final. Então, realmente, assim, a Chapecoense pegou um... Bom, isso aí é assunto para outra hora também. Vamos prosseguir aqui, então, agora... Aliás, só para dar um toque, né? Hoje, nosso programa é em função da grade de horário da Top Web TV. Próximo programa vem a seguir? Mundo Tops. O programa começa às 9 horas, então agora nós seremos mais comedidos em relação ao horário. O nosso programa não ultrapassará 45, 50 minutos, só para esclarecer. Tu poderias colocar, já que a gente comentou sobre a 7ª rodada, o serviço do jogo Avaí Tubarão. Os ingressos já começaram a ser vendidos. E R$80 no setor A, 60 no B, 60 no CDE e 100 na área VIP, com as respectivas meia entradas, evidentemente. Setor de visitante, para quem quiser vir de Tubarão para cá, R$60 também, 30 a meia entrada. E lembrando que o sócio adimplente do Avaí, ele tem aquela condição de comprar 2 ingressos com 50% de desconto. Vais pular o carnaval ou tu vais assistir o jogo? Não, vou assistir o jogo. Vai. Sou muito de pular carnaval, não. Antônio Carlos não agita muito. Antônio Carlos lá, o esqueminha, festa da cachaça, da hortaliça. Festa do colono lá. Do colono, tá certo. Foi por isso mesmo. Mas vais a ressacada na segunda ou... Eu vou ver, é uma possibilidade. Não sabia que o jogo era segunda-feira. Fiquei sabendo agora. Então já estamos te informando. Eu tinha comentado anteriormente que o nosso programa da semana que vem, do dia 15, passou para o dia 14, em função desse atropelo aí da alteração de tabela, né? E no dia 15, por favor, ali, tu que és o secretário-mor aí das Avachonadas, né? As Avachonadas já estão com a caravana preparada, a excursão preparada, R$35, sem ingresso, partindo no dia 15 às 17 horas do terminal antigo lá, o famoso Parreiral do Edson Andrino. Mas eu acredito que, inclusive, as moças ali devem rever esse horário, porque para chegar em Brusque, o jogo é 8h30. Saindo daqui às 17 horas, estou achando um pouquinho em cima do laço. Até vou passar dica para a Arlene, porque o que eu tenho passado para atravessar a ponte, saindo do Saco Grande, para chegar até aqui em Palhoça, é uma grandeza. É um negócio complicado, trânsito demais. Então elas saem lá do centro da ilha para chegar até Brusque, e seria recomendável, de bom tom, saírem um pouco antes. 17 estou achando muito em cima. De qualquer forma, está dado o recado. Elas, inclusive, hoje eu estava dando uma olhada no meu arquivo, mais uma vez estão indo a Brusque em mais um jogo do Avaí. Dificilmente elas faltam um jogo do clube. Ou na ressacada, ou fora da ressacada, as Avachonadas estão sempre na área. Eu sei que tu não vai gostar muito disso, mas por favor, coloca na tela aí os golaços de ontem, da vitória do Avaí, 3-2 sobre o Ceilândia pela Copa do Brasil. Isso aí foi o primeiro gol. Até uma coisa estranha, não sei se chegasse a acompanhar, mas com 3 minutos de jogo, o Avaí entrou em campo dormindo. E o Ceilândia dominou, tocando a bola, ninguém marcando, todo mundo olhando, até que o senhor Vavá ali resolveu pegar, dominou, chegou no meio e chutou. Alguns dizem que foi falha do Kozlinski, eu acho que não.
Eu acho que a falha foi na marcação. Se a bola foi fácil ou não foi fácil, aí o Flávio vai poder dizer. Mas eu acho que não foi falha do Kolinski, não. Em todos os casos, o que tu achaste ali? Não, normal. Né? Normal? Não foi falha dele. O gol de empate, né? O alemão lançou na direita para o Maurinho. O Maurinho chegou até a linha de fundo e cruzou para a entrada do Rômulo. E até achei muito legal aí, essa imagem está comprovando isso, a solidariedade do time em relação ao Rômulo. Todo mundo saiu do banco de reservas para abraçar o reencontro do Rômulo com as redes. Golaço, hein? Luanzinho, um golaço, mais um golaço. Pena que a transmissão e pena que o estádio lá não só tinha aquela pomboca, aquela lamparina para iluminar e o negócio não funcionou. Mas foi um golaço. Saliente aqui a jogada desse segundo gol, o seguinte: a arrancada do André Mores do meio de campo, ele avançou, cortou o meio de campo, largou a bola na direita para o gurizão que tinha entrado também, o Getúlio, e o Getúlio cruzou mais assim pro, como chama ali, o Luan Pereira. Luan Pereira dominou, olhou e paft. Com um pequeno detalhe, né? Na mudança feita pelo Claudinei. Tirou Maurinho, tirou Marquinhos no mesmo instante, colocando o Luan Pereira e o Getúlio, deu uma outra dinâmica ao time. Aliás, não sei o que está acontecendo, mas tem 3 peças que não estão funcionando. Seu Maurinho, não sei se está esperando outra proposta do exterior, mas não está jogando bulufas nenhuma, não está driblando, não está arrancando, não está jogando. O M10, que não foi jogar em Criciúma, poupado para jogar em Ceilândia, não aconteceu. Muito pelo contrário. Desviou, né? Desviou. Depois a gente vai chegar nesse assunto aí, até ele repete a imagem de novo. Desviou. E o terceiro, aí a coisa complica de vez, porque já fez 2 gols no campeonato, Martinútil, chegou cheio de banca, estrangeiro, gringo e coisa parecida, mas o homem não está jogando, né? Ele tá devendo. Fez um gol, fez 2 gols, digamos assim, salvou, deu vitória ao Avaí até agora, bom, enfim. Mas assim, ele não participa, ele se esconde do jogo, negócio complicado, tá devendo também. Essa imagem está horrorosa, né? Mas é o que se tinha, o que teve ontem. Isso aí foi o padrão ali, Globoesporte.com, que por incrível que pareça, né? É uma cópia de lá, mas tu vê assim que os caras estavam transmitindo, mas tem que acender e não sei o que, não sei o que. Não acenderam o refletor? Não, nem sei se funcionava aquilo ali também, né? Mas também foi assim, saiu o gol e... A diferença do primeiro pro... O jogo começou às 4, terminou às 6 da tarde. Só que aí, aquele segundo gol, concordas também que não houve culpa, né? A bola desvia, ela tira qualquer ação do goleiro. Ainda mais assim, se for, daqui a pouco vai chegar lá de novo, porque até eu já me prometi que eu não entro mais em bola dividida em grupo do WhatsApp. Então ontem o Paulinho da Democracia e o Henrique, 2 corneteiros de primeira grandeza, estavam dizendo que tinha sido culpa do Kozlinski. Particularmente eu não achei. Não achei nenhum dos 2 gols. Se ele não transmite confiança, se ele não tem confiança no futebol dele, é uma outra situação. Eu não vou discutir. Agora, não dá para culpar, daqui a pouco nós vamos ver o segundo gol do Ceilândia. Tem 50 jogadores na frente do cara. Tem 50 jogadores e a bola desvia ainda. Não é só desvia, questão justamente, de... claro. Se ela não desvia, mesmo com o pessoal atrapalhando na frente, ela desvia ainda, não tem como. Agora, esse gol do Lanzinho realmente... Foi demais. Um golaço, né? Que golaço. Não tinha visto o golzinho. Não tinha visto ainda? Então já está sendo bom para ti 2 vezes. Soubesse do jogo na segunda e estás vendo os gols. 2 novidades. 2 novidades. Agora que vai sair o gol de empate, a gente vai dar mais uma olhadinha aí, quem sabe os nossos amigos lá se convençam que... Ceilândia é em Brasília, né? Ceilândia é uma cidade satélite ali de Brasília, no Distrito Federal. Aquela região lá é muito seca, cara. Chegasse a jogar lá, não? Eu joguei lá contra, né? A contra? Nossa, é difícil jogar lá, cara. Só visitando. Para hidratar, né?
cara tem que tomar muita água, porque nem orvalho tem se tu joga à noite lá não tem orvalho, cara. Uhum. Fica tudo seco. É difícil, a garganta dói se tu corre muito, é complicado jogar lá, cara. Aí será que por isso esses 3 que eu citei jogaram um pouquinho abaixo do que deviam ontem, não? Pode ser. Será? Também... Mas isso aí... não dá pra saber, cada um reage de uma forma, né? É igual a altitude, tem gente que não sente muita coisa. É verdade, é verdade. Tem gente que sente muito, cara. Ó, e tá aí o segundo gol. É horrível dizer que a imagem está muito escura, mas assim, se percebes lá, ó, já tem lá. O chute, a bola desvia. Olha, é muita gente na frente dele, né? Muita gente. Muita gente desvia, não tem como. Tira qualquer reação do goleiro. Mas assim, acho que é muito pela fase, principalmente a torcida, acho que uma parte da imprensa também não está tendo tanta confiança no Kozlinski, então aí ele passa a ter mais falhas do que realmente ele tem. É o que aconteceu ontem à noite, na minha opinião, né? Ou às vezes ele não tem falha e a pessoa... Mas isso é natural, uma fase que ele vai ter que passar, só o tempo vai ajudar ele a passar com boas atuações novamente. Até porque ele foi considerado o ano passado o melhor goleiro do campeonato. Né? Ninguém desaprende. Eu não quero te provocar, mas vamos tentar ver se a gente tira alguma coisa. O que tu achas da nossa imprensa aqui? Como é que tu entendes assim a questão de cobertura, de comentários? O que tu estás... Como é que tu vê essa situação? Agora tu estás, por exemplo, o Kozlinski está sendo crucificado por parte da torcida e muita gente da imprensa. Sim, é nesse sentido, a pessoa vai tudo na onda. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, todo mundo vai na mesma opinião, então uma coisa leva a outra. O Henrique que eu falei daquela discussão, não foi uma discussão, foi uma troca de ideias, né? É o Henrique e Felipe Luiz ali que diz, boa noite André, nosso Avaí está precisando de um goleiro como Flávio, era um goleiraço. Esse é o corneteiro que eu te falei. O presidente Sérgio Bastoff, cada vez melhor o programa, só um pitaco para o Claudinei, tem que reforçar o meio de campo. E eu vou dar um pitaco para o Sérgio Bastoff. Sérgio Bastoff é o presidente da Confage, Confraria Etílica e Gastronômica do Avaí. Havaiana, na verdade, né? Ali na casa dele, o homem não abre mais o reduto lá para cornetada para ti também, meu querido. Estão sendo muito bonzinho que o nosso goleiro que é fraco, o Henrique de novo isso. Mas, querido, aí tu me quebra, não. Mas como eu falei pro Henrique ontem, se o Kozlinski não tem confiança nele, é uma outra circunstância. Mas no jogo de ontem não tinha como, né? O goleiro é ser humano também, né? Paulo Roberto Schmidt, rapaziada do Estrela Azul, de olho no programa. Grande Flávio. Esse é meu primo, é um dos que apita lá também. Ah, é? Ele é o nosso técnico lá do Estrela Azul também. Então tá beleza. E o Alexandre Patrício, não é só o goleiro que é ruim, o planejamento mais uma vez foi equivocado. Alexandre, não vou tirar tua razão. Acho, inclusive, que o Avaí precisa rever conceitos muito urgentemente. Por N situações, não é só pelo jogo de ontem, nem sobre a questão dos jogos passados, Concórdia e Criciúma e até o Internacional, mas o Avaí realmente precisa estar atento ao que está acontecendo. Porque, digamos assim, como que eu coloquei há pouco ali, citei 3 nomes, Maurinho, Marquinhos e Martinúcio. Coincidentemente, 3M. Os 3M ali. Não vamos fazer trocadilho, por favor. Mas os 3 começam com M. Então, não estão correspondendo. Né? O Marquinhos não viaja para Criciúma para jogar em Brasília, em Ceilândia. O Martinúcio, quando o Marquinhos não joga, é para ser o comandante do meio de campo. Não está comandando nada. Ele está fazendo um golzinho ou outro porque a bola está chegando e ele está chegando no ataque. Ótimo. Mas em termos de criatividade, não está chegando. São 3 excelentes jogadores.
Isso aí a gente não discute. Isso aí eu não discuto. E claro que o Maurinho eu conheço bem porque eu joguei com ele no Metropolitano. Foi naquele ano, 2012? Naquele ano, ele tinha vindo do 15 de Indaial, e ele daí no meio do campeonato ele saiu. E ele era o nosso destaque naquele ano. Sim, eu me lembro, foi 2012 isso, né? Isso, 2012. Aí ele saiu, agora voltou, depois que eu fiquei sabendo que ele vinha para o Avaí, falei, pô, o Avaí fez uma grande contratação. Uma grande contratação. E na Série A, ano passado, ele foi bem também. Claro, mas é isso que eu digo assim, pelo que ele jogou, principalmente nos jogos finais, que ele foi assim, o cara do time, ele não está correspondendo, não está jogando. E é interessante que tu fala que é uma crítica assim, construtiva, para que eles melhorem, porque eles são excelentes jogadores. Eu acho que a tua observação inicial, ela tem que ser enaltecida. São 3 excelentes jogadores. Ninguém discute isso aí. Mas não estão correspondendo. Quem que não quer Marquinhos, Martinútil e Maurinho no seu time? Pois é, mas eles precisam é essa questão. Assim, o Martinútil também chegou para acontecer, chegou para ser o cara do meio de campo e não está acontecendo. Mesmo que ele tenha feito gols, até decidido alguns jogos, mas ele é um cara que pode mais. Claro, exatamente por aí. Um cara que pode fazer mais. Exatamente por aí. É essa a questão. Bom, passada essa etapa, a primeira, que rendeu aos cofres do Avaí, teoricamente 500 mil, mas só chega a 450 por aí, nós vamos agora para a segunda fase da Copa do Brasil, que já tem os seus 20 confrontos definidos. Por favor, põe na tela, meu querido secador. Nós estamos vendo ali, apareceu uma porta viva agora aqui do lado, mas daqui a pouco a gente cumprimenta a figura. Temos aqui a tabela da segunda fase da Copa do Brasil, da esquerda para a direita na primeira fila. Atlético Paranaense e Tubarão, Dali Furacão. Juventude e Avaí. Juventude vai ser uma carne de pescoço e até escrevi isso hoje. Se o Avaí jogou ontem, nós vamos ser atropelados em Caxias. Juventude é um time gaúcho, jogando lá. O time gaúcho geralmente é um time copeiro. É um time que já foi campeão da Copa do Brasil, inclusive. Então realmente é uma carne no pescoço. Na sequência, CSA e São Paulo. Acredito que o São Paulo não deva enfrentar muitas dificuldades. Não tenho acompanhado o CSA, apesar de ter sido campeão da Série C, eu confesso que eu não acompanhei o CSA. O time do CSA ele tem um time bom. Ano passado eu acompanhei alguns jogos da Série C. Eles fizeram a final contra o Fortaleza, que foram campeões. Tem um lateral esquerdo, Rafinha, que jogou no Metropolitano aqui também, no Avaí. O Rafinha aqui é lateral esquerdo, aquele que bate forte. Isso. Sim. Está no CSA. Eles têm um time bom, que tem um conjunto muito bom. Mas é o São Paulo, né? Sim. Mas a vantagem é que o São Paulo da tua época não é esse São Paulo de hoje. Né? O São Paulo de hoje, para mim, ainda é um São Paulo em formação. Né? Terminando a primeira fila do lado direito, Figueirense e Oeste. Eu quero crer que o nosso amigo Roberto Cavalo vai fazer das suas. Né? Não sei. O que tu achas? Não sei. É difícil de prever. Não sabe de nada. Não sei. Na segunda fila, Londrina e Ceará, lá no Estádio do Café, um bom jogo, Londrina é um time certo, o Ceará mais certo ainda, agora na Série A, né? Depois um confronto de verdes, aí Uberlândia e Curitiba. Uberlândia e Curitiba, já joguei no Uberlândia. Jogasse no Uberlândia? No Uberlândia. No Parque do Sabiá? Parque Sabiá. Aquele estádio, sabe quantas pessoas cabem lá? Deve caber umas 40, 50 mil. 40, 50 mil? Eu Pensa lembro num assim, campo grande, cara. O campo, o escanteio é quase um tiro de meta, cara. Mas agora está uniformizado. Né? Eles reduziram. Né? Reduziram. Igual era a mesma dimensão do Serra Dourada. O Serra Dourada também entrou nos moldes ali, né? Mas é um estádio bonito, né? A seleção brasileira fez alguns jogos lá, né? Bonito e o campo é um tapete, né? E a região rica também, né? Região rica. Seguindo, Novo Hamburgo e CRB de Alagoas, um joguinho equilibrado. Na sequência, Sport Ferroviário do Ceará. Esse aqui é outro jogo que eu imagino
que o Sport leve com facilidade, apesar de não estar muito bem das pernas, mas o Ferrinho também está ressuscitando, né? Sim, sim. O Fortaleza sempre se notabilizou pelo Ceará e Ferroviário, agora está o Ferrinho aí aparecendo na crista da onda. Remo Internacional, briga de foice, porque o Internacional também está em formação. E é difícil jogar lá em Belém. É, né? Muito difícil. Jogasse lá também. Bom, já jogasse por tudo, na verdade, né? Tá assim. Inclusive na Europa? Não, na Europa eu não joguei. Não jogasse na Europa? Não. Eu não cheguei a... Eu já joguei nos Estados Unidos, já joguei lá. Ah, mas jogo só de visita, no caso? Só de visita. Ah, tá. Na sequência ali, Goiás e Boa, já falei. Vitória e Corumbaense. Mais pro Vitória, né? Vila Nova e Jack. Aqui, uma observação, né, do jogo interessante, porque o Vila Nova é o time com o qual o Avaí vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Jack é aqui de Santa Catarina, né? Só que o detalhe é que o Vila Nova é comandado pelo nosso querido Emerson Maria, que foi aquele famoso campeão lá no nosso parque de diversões de 2012, né? Isso aí a gente não pode esquecer nunca. A grande teta que eu falei da segunda fase está ali, Criciúma e Cianorte. Com todo respeito, Cianorte não dá para assustar, né? Não sei, hein? Será? Não sei não. É que o Tigre está em formação ainda, mas acho complicado. Acho que ainda sou mais o Tigre nessa situação. Ponte Preta Internacional de Limeira. Duelozinho doméstico, coisa interessante. Bragantino e Altos do Piauí. Esse Altos, ele eliminou, foi o... Rapaz, agora me foge. O Atlético Goianiense, me parece. Isso. Atlético Goianiense. Então, quer dizer, realmente o negócio é a ser estudado. Depois, aqui um duelo de iguais, né? Cuiabá e Aparecidense. O Aparecidense eliminou o Botafogo, mas diz a imprensa local que é treinado pelo Márcio Goiano. O Aparecidense. O Aparecidense. Por quem eu não nutro nenhuma simpatia. Então, desde já, eu já estou torcendo pelo Cuiabá. Pro Avaí, esse último jogo, esse primeiro jogo lá embaixo, é o mais importante. Fluminense e Salgueiro de Pernambuco. Por quê? Porque se o Avaí passa pelo Juventude, ele pega o vencedor de Fluminense e Salgueiro. Sampaio Corrêa e Paraná. Bom jogo, Paraná em ascensão. Sampaio Corrêa. Esse é um jogo só também? É um jogo só. Só que nesse jogo, ele tem uma pequena diferença. Nesse jogo, nessa fase. Né? Se o Avaí tivesse empatado o jogo ontem, o Avaí classificava. Sim. Se empatar o jogo contra o Juventude, a decisão é no pênalti. Então, não adianta, digamos assim, forçar a situação, porque, enfim. Botafogo da Paraíba e Atlético Mineiro. Duelozinho lá em João Pessoa, coisa, digamos assim, complicada. Meu amigo Austrália é o treinador de goleiro do Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba. Ele era meu treinador de goleiro no Metropolitano. Aham. Muito bom. E ali, apesar do emblema igual, ele está meio igual, mas acho que a nossa Fox Sport ali andou pisando na bola. Fluminense de Feira e Clube Náutico Capibaribe, que fez aniversário semana passada. Bom jogo, duelo nordestino, e eu acho que o Timbu é o franco favorito para essa situação. Enfim, esses são os confrontos da nossa Copa do Brasil. Lembrando que, como mandou a mensagem nosso amigo Jason Novaes da Silva, Juventude e Avaí é jogo da televisão. Sport TV, muito provavelmente. Quer dizer, não vai ser aquela encrenca de ontem, que para assistir pelo computador, pela internet, sem replay, enfim. Não. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, já estão aqui botando o cartãozinho amarelo, daqui a pouco vermelho, e daqui a pouco vão tirar na base da porrada. Então, antes que aconteça, vamos passar aqui para a nossa... Só rapidamente, uma pincelada em relação à tabela da Copa da Série B, que foi divulgada na terça-feira agora. O Avaí vai estrear contra o Vila Nova, no dia 13 ou 14 de abril. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, né? E justamente o que eu estava falando ali, o Vila Nova vai enfrentar o Joinville na Copa do Brasil
E é o time do Emerson Maria. Então vai ser um encontro assim lamentável. Eu preferia encontrar mais na frente, porque o Emerson Maria jogando no Serra Dourada, provavelmente. Mas é bom encontrar ele agora, aí vai que numa hora decisiva, aí no final, ter que encontrar ele. Aí no... E aí tu olha só que situação, Avaí Brasil na ressacada. O Brasil vem com aquela caixa de ferramenta aberta que é a característica dele sempre, né? E na terceira rodada, outra vez, Juventude e Avaí. É um começo difícil, Avaí. Depois tem o São Bento, que é um time do interior de São Paulo, de Sorocaba, né? E na quinta rodada, para nossa felicidade, o Figueirense e Avaí lá no nosso parque de diversões. O resto dessa tabela, nós vamos conversar mais adiante, vamos esperar inclusive a tabela detalhada, para que possamos, digamos assim, comentar um pouco mais, e até pelo desenrolar do Campeonato Catarinense, que já está, digamos assim, chegando a quase a sua metade. Dito isto, queria te agradecer pela presença, porque já vi que a casa está agitada pelo programa que vai começar às 9 horas, e a partir de agora, em função da grade do horário da Top Web TV, nós vamos sempre ter esse espaço, não reduzido, mas era o espaço normal do programa anterior, a gente que, em função de não haver o programa da sequência, que se alongava um pouco mais. Agora não dá mais tempo. Passar a bola para ti, para tu mandares uma mensagem aí para o pessoal lá de Antônio Carlos, ali o clube que está todo mundo de olho aí, lá como é que chama lá o Estrela Azul? Estrela Azul, desculpa. Não, agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, matando a saudade também dos torcedores havaianos, e é sempre bom receber o carinho de todos eles. Um abraço para o pessoal do Estrela Azul, que é o meu time do coração lá, onde eu fui criado também. Claro. Já era o time do meu pai, é o time da família, então... Inclusive o Papito está aqui na área, né? Acompanhou aqui, o filho. Veio junto aí, ele sempre me acompanha em qualquer lugar que eu vou. Sempre foi assim desde que eu comecei, então continua, né? Ele me acompanhando. E muito obrigado pelo convite. Não queres mandar um beijo para uma esposa, para o filho e nada? Um beijo, um grande abraço para minha esposa Mariana, que está em casa, meus filhos Samuel e Josué. Tá bom. Grande, Flávio. Muito obrigado. Então, repetindo aqui, antes que finalizar o programa, ao invés de quinta-feira, o Avaí, que permitiu essa alteração de tabela, complicou a nossa vida. Então, o Boa Noite Azurras vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço, um bom carnaval e segunda-feira todos para a ressacada. Aquele abraço.